Redação Novo Tempo tá de volta e nesse bloco vamos falar sobre a crise hídrica. E aí, faltou água na casa de vocês? Alguém aqui ficou sem tomar banho? Na minha casa não faltou água. Eu moro... Você ficou sem banho. Não, eu ia falar assim, olha, eu fiquei sem tomar banho, mas não foi por causa da falta de água. Foi o quê, Leite? Preguiça mesmo de tomar banho? Vamos passar a pergunta pro Wagner? Gente, vocês estão falando, parece que eu não tomo banho. Não, a gente eu só não desviei sabe. o foco, entendeu? Pra não vir pro Não, Bom, então, gente, não mas faltou sobre- água na minha casa porque eu moro numa região, né, como nós três aqui, banhados pelo Rio Paraíba do Sul aí, então não teve essa dificuldade. Agora, né, conheço a minha mãe, minha sogra, a família inteira que mora fora aqui da região do Vale do Paraíba, todo mundo teve problema. Posso até dizer uma coisa, na saída do intervalo você falou assim, a falta de água que deixou os brasileiros em polvorosa, eu não lembro qual... Eu também não lembro Eu não mais. lembro, mas ficou Desesperados? desesperados, alguma coisa assim. Nem todos, né? Que eu tô lembrando o vídeo daquele menininho lá menino do Acre, que ele fez um videozinho, inclusive, para brincar com os paulistas, né? Porque sempre, muita gente das regiões sul e Sim. sudeste Brinca com o ficam Acre. brincando com o Acre e tal, injustamente, inclusive, O porque Acre que é um estado maravilhoso, o pessoal de Rio Branco, inclusive. Você a gente conhece? poderia... Nunca fui em Rio Branco, já fui em Manaus, mas tenho amigos de Rio Branco. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é do lado. É que é Não, nunca perto. fui, mas fui em Manaus. E Não, olha, mas é gente, que é perto. o Parece? sistema Cantareira, ele teve o seu menor índice baixo de água. E desde 2004, a Sabesp já alertava sobre essa questão. E fica o grande questionamento e que tem discussões realmente bem diferentes. A Sabesp avisava que ia faltar? Avisava. Não é a Sabesp que é responsável por não deixar faltar? Agora Ela a estava gente avisando fica... pra quem? Estava avisando pra ela mesma? Então, a Sabesp avisava isso e o governo, eu imagino que já sabia que precisava tomar algumas medidas a respeito. E isso não aconteceu. A gente pergunta teve é, essa Sabesp crise. ou governo, ou população, ou indústrias, quem é o culpado Eu só sei quem por não essa é crise culpado, hídrica, é o governo né? federal que tá... Né, a gente estava falando de culpas, né? Eu sei que a Dilma não tinha culpa nenhuma nisso. Porque todo mundo daí entra no balaio, né? Não, eu vai quero junto. reclamar. A Dilma é culpada por isso e aquilo. Por tudo. Bom, eu não tô aqui fazendo uma apologia ou levantando uma bandeira do partido da presidente, mas a gente precisa colocar as culpas para as pessoas certas. Abastecimento de água não tem nada a ver com o governo federal, né? Só isso. Pronto, acabou. Absolutamente não. Mas inclusive a gente sabe que o governador de São Paulo é que levou a maior culpa desse processo, né? Mas isso que me Então, impressiona, mas aí- ele conseguiu se reeleger mesmo diante disso. Acho que a gente não precisa entrar no mérito da questão, mas em São Paulo o PSDB sempre é eleito, né? Acho que é uma questão meio Independente que... de Usa bastante qualquer tempo. que seja a Inclusive, o situação. presidente, o candidato à presidência do PSDB sempre vence em São Paulo, né? Sim. Quando a Mas gente uma coisa faz que eu acho muito injusto, gente, é o seguinte, falou-se tanto sobre economia, eu acredito que muitas pessoas realmente economizaram, a gente viu diversas matérias e a população economizando, mas as indústrias, olha, eu não sei se realmente fizeram a parte deles, porque tem um contrato, né, reza no contrato que eles têm que ter uma distribuição de água X, mas por que as indústrias também não fizeram as suas economias? Pois é, aí que tá. Porque elas não querem parar de lucrar, né? E tanto é que esse foi um dos pontos, inclusive, que muita gente, inclusive, diz que os problemas, inclusive a gente vai ter série dentro do Jornal do Novo Tempo falando sobre a crise nas grandes cidades, dizendo que os problemas em grandes metrópoles como São Paulo ou Rio de Janeiro ainda nem começaram, a coisa ainda vai ficar pior. E o pessoal falava assim, ó, começando pelas indústrias, elas vão sair das grandes cidades porque vai começar a faltar água, a energia vai ficar mais cara ainda para elas nesses grandes centros e aí vai ter que começar a ir para outros lugares. Eu acho que o grande problema, no final das contas, é que tem muita gente num lugar só. Agora, Isso é um você sabe, fato. você sabe o que eu acho muito complicado dessa história toda de crise hídrica? Acho que a Suzane tocou num ponto muito interessante, que é o seguinte, fica esse sensacionalismo, desliga a sua torneira, fecha a sua torneira, mas é só com a população. A gente tem que fazer a nossa parte? Claro, eu acho que a gente tem, não tem que ficar lá um tempão tomando banho e é muito bom, porque no banho, né, você tem ideia, eu fico lá horas no banho. Não pode, tem que economizar água, a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente é multado, se eu estou lavando o meu carro, estou lavando a minha calçada, eu sou multado. Agora, e as indústrias? Pois é. E esse monte de matéria que a gente vê dos dutos com vazamento aí em vários bairros e a prefeitura não toma uma providência. Então parece que a corda, mais uma vez, está Sempre arrebentando sobra
pro mais fraco. Ah, mas acaba sendo e outro bom. assunto. Acaba sendo bom. Deixa eu falar, viu? O tempo tá Vem curto apontando aqui. esse dedo. Tira esse dedo que eu ainda tenho coisa que pra eu vou falar. Tem eu outro acho bom assunto porque ainda pra discutir nesse bloco. até para o bolso do consumidor. Aprenda a gerenciar a água na sua casa. Assim, aquela velha questão, faça a sua parte. Bom, e a outra parte, se eles não estão fazendo, aí o problema já não é seu, mas você está fazendo a sua parte de economizar, Sim. porque vai ser bom até para o orçamento da família. Essa questão de falta d'água é evidente que é problema não da população, mas também a parte da população, por não usar direito e tal, mas é um problema de má gestão. A própria Sabesp avisando, na verdade, especialistas, geólogos, todo mundo já falou há mais de 10 anos. Eu Muito lembro de tempo ter a gente visto, ouve falar eu lembro isso. de ter visto uma matéria Sim. recentemente, mas eu lembro de uma matéria de mais de 20 anos dizendo, olha, por volta de 2010 vai ter uma crise hídrica em São Paulo. E aí o que foi feito? O que foi feito é que não foi feito nada. As empresas de água apostam o dinheiro em outras coisas em vez de investir em estrutura e infraestrutura para não faltar. Esse é que é o problema. E a Suzane profecia tá entrando se em cumpriu, desespero né? pra entrar Ela no próximo quer Temos que falar chamar aí. outro assunto também que não saiu da mídia. Teve início em um posto de gasolina e deu nome à operação que investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras. Liane Prestes traz informações pra gente diretamente de Brasília. Deflagrada em 17 de março de 2014 pela Polícia Federal, a Operação Lava Jato desmontou um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que, segundo autoridades policiais, movimentou mais de 10 bilhões de reais. A investigação descobriu um esquema de desvio de recursos da Petrobras, onde os dirigentes da estatal estão envolvidos no pagamento de propina a políticos e executivos de empreiteira. Em 10 fases, a Operação Lava Jato já cumpriu mais de 350 mandados de busca e prevenção, além de prisão preventiva ou temporária. Em resposta à pressão da população, a presidente Dilma Rousseff apresentou no dia 20 de março um pacote anticorrupção sugerido pelo Ministério Público Federal. Apesar disso, a investigação parece estar longe do fim, uma vez que o procurador do Ministério Público e coordenador da Operação Lava Jato, Delton Dallagnol, já afirmou que foi possível encontrar resquícios de corrupção em outros órgãos públicos do país. Muito obrigada, Liane, pela sua participação aqui no Redação. Olha só, gente, eu estou com uma pesquisa aqui do Instituto Datafolha que mostrou que 84% dos brasileiros acreditam que a presidente Dilma Rousseff sabia sobre a corrupção na Petrobras. Fica meio difícil a gente acreditar que ela não sabia. Afinal de contas, ela é a presidente do nosso país. Ela realmente fazia parte também da diretoria da Petrobras. Fica muito difícil de acreditar que ela não sabia. Vocês não acham? Eu acho muito parecido com o que aconteceu no Mensalão e que todo mundo falava que Lula, mas não estava sabendo e não estava sabendo. Eu acho muito parecido Ele essas sozinho histórias. lá, sem informação. Né? Eu não sei. Lógico, tudo fica no campo da especulação até que a justiça possa provar alguma coisa. Mas eu fico pensando, é muito grande, né, o tamanho da Petrobras, o número de pessoas envolvidas. Eu pergunto, por exemplo, Wagner, você é o gerente do departamento de jornalismo. Nós estamos só aqui em Jacareí com 28 pessoas, a gente falou até esses dias. Você ainda tem outros 2 escritórios que você gerencia. Um abraço para Pindamonhangaba e Cachoeira do Sul. Muito bem. Se acontece alguma coisa em Pindamonhangaba ou Cachoeira, ou mesmo aqui em Jacareí, que é feito por uma pessoa específica, você consegue ficar sabendo disso? Consigo. Então, mas é porque a sua equipe tem 28 pessoas. Agora, imagina, era pegadinha, você viu? Ele achou que ia Não, ele respondeu responder. rápido, mas eu acho que não. Não, há Hélio. coisas, porque para você saber é preciso que alguém informe para você. Alguém que nesse ficou de caso. olho na situação. Alguém que viu, Mas eu que posso tenha perguntar sabido. também, né? Mas para perguntar então eu você sei tem que que ter todo suspeita dia, eu sei que primeiro. todo dia não tem estou querendo defender também não, a Dilma. mas- Só Olha, quero que... eu sei que todo dia tem o Jornal da Novo Tempo. Aham. Eu não estou envolvido diretamente na produção do Jornal da Novo Tempo. Agora, eu sei se está com alguma dificuldade de atraso, eu sei ali mais ou menos no meio do dia, porque a gente está por ali, o que tipo de pauta vai ser tratada. Quando vocês estão pensando lá na pauta e eu ouvi alguma coisa, eu posso fazer uma sugestão. Eu acho que está completamente alheio a todo esse sistema de propina. É como o Leite falou. Isso pode ter acontecido. Pode ser que ela realmente não saberia de nada. Só assim. E a justiça vai... Não, brincadeira. E a justiça vai ainda definir isso, né? Não estou eu aqui querendo acusar. Foi o que aconteceu. Eu só acho muito difícil
que um administrador não saiba? Pode Pois falar. É, de duas uma. Mesmo que ela, se ela não soubesse, que administradora que ela é, que ela não sabe o que acontece. Ah, mas né, segundo no seu eles, campo. tudo bem. Ah, mas, Não, mas tá eu, tudo eu- bem. eu posso fazer outra comparação? Eu gosto de comparações. Não, olha só, Passa. deixa eu só Tá. interromper você, porque eu quero Você que levantar manda. uma outra bola pra gente... Levanta. Pra ficar mais quente aqui esse assunto. Mais porque, ainda. segundo Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, a melhor saída, porque já aconteceu, ok? É um fato. Isso. Então, a melhor saída, e agora? O que fazer? É que a investigação dos atos de corrupção na Petrobras não acabe comprometendo a economia brasileira. Seria, então, que as 23 empreiteiras envolvidas efetivassem um acordo de leniência. Para poder dar uns nomes aí e facilitar as investigações. Eu acho que uma coisa que é um fato, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é, aconteceu desvio de dinheiro, etc. Quem pegou esse dinheiro ilegalmente precisa ser punido. Isso é um fato. Agora, outra coisa, só retomando a questão da presidente saber ou não, é o conhecimento da Dilma sobre isso. Só vou retomar um negócio aqui. Tipo, vou pegar de novo a questão do departamento aqui de jornalismo. Vai voltar Eu no vou voltar. Vamos supor que por exemplo, eu tenho autonomia, não que eu vá fazer isso, tá, gente que está em casa, mas eu tenho autonomia para autorizar alguns orçamentos dentro do departamento. Eu sou coordenador do departamento de jornalismo. Vamos supor que vai ter uma viagem e aí algumas viagens eu meio que superfaturo umas notas para poder embolsar isso. Eu tenho autonomia para autorizar isso. Com certeza. Você não precisa ficar sabendo Não. disso. Você só vai ficar sabendo na hora que os balanços forem feitos e você pode olhar e desconfiar. Opa, mas foi tudo isso? Não foi? Então, eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer. E, realmente, as pessoas que estão sendo condenadas, estão sendo chamadas aqui, elas tinham total autonomia sobre diversos departamentos dentro da Petrobras. Elas poderiam ter feito um monte de coisas e a presidente não saber, porque elas tinham autonomia para autorizar Mas alguns em gastos. algum momento ela saberia. E outra coisa, sobre esse esquema das empreiteiras realmente se prontificarem, informarem realmente, eu acho que eles deveriam colocar a mão na consciência, porque, afinal de contas, apesar deles terem ganhado muito dinheiro, eles estão envolvidos em toda essa crise, eles são brasileiros como a gente, e se eles também não fizerem a parte deles, a gente pode Mas, ficar em Suzane, situações piores. o problema é que ninguém coloca a mão na consciência, as pessoas colocam a mão no bolso. Esse é o grande problema. Essa é uma frase de manchete, assim, as pessoas não colocam a mão na consciência, elas colocam a mão no bolso. E aí Wagner o que Cantora. faz elas pensarem e elas agirem é a mão no bolso. Por que eles não fizeram ainda? Qual o termo que você usou? Leniência. Por que isso não aconteceu ainda? É isso mesmo, Wagner. E a nossa discussão continua no próximo bloco. A pauta são os brasileiros no corredor da morte lá na Indonésia.